Olá para todos, aqui quem vos fala mais uma vez é o instrutor Fernando José do Clube do Técnico do Rio de Janeiro, como prometido a parte 3 do nosso assunto sobre técnicas de soldagem, para deixar todo mundo esclarecido sobre as formas, os materiais, os equipamentos, tudo que é necessário saber para fazer uma soldagem ou uma dessoldagem, depende se você está tirando ou colocando alguma coisa no lugar, da maneira adequada em relação a qualquer tipo de circuito eletrônico. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente andou comentando, o que eu andei comentando, né? São as estações de solda. Lembrando, estação de solda não é uma estação climática onde chove solda ou começa a botar pé de solda. Nem é uma estação de trem onde se descarrega solda. Estação de solda são equipamentos, como vocês estão vendo aqui na imagem, vão ver melhor daqui a pouco. Equipamentos, estação, porque é estacionário, tá? É para ficar quietinho no lugar dela, certo? E permite a vocês ajustes que um ferro de soldar não permite. Ela é estação, tá? Ela é estação porque é estacionária, ela vai ficar quietinha aqui na dela. O ferro de solda, ele é portátil. Você leva para onde você quiser, inclusive o que vai na tua mala de ferramentas, se você for atender um cliente. O que pode ir de um lado para o outro da bancada com a maior facilidade, certo? Isso é um elemento portátil. Tá? Ah, mas a estação de solda não tem o ferro? Tem, vocês estão vendo aqui, que é até bem parecido, né? Mas ele é da estação. Ó, ele é da estação. Ele é grudado nela. Você não vai carregar isso aqui na tua mala de ferramentas, tá? Então, ferro de solda, que tem a sua tomadinha aqui. É portátil, você leva para onde você quiser. Agora, para determinadas aplicações, você precisa ter na bancada uma estação de solda. Lembre-se, estação de solda é ferramenta para bancada, bancada do técnico. E a gente vai ver aqui alguns tipos. Eu vou tirar o ferro daqui porque é desnecessário, já que ele não é uma estação de solda, ele é só um ferro de solda, ok? E vamos aqui falar um pouquinho desses equipamentos, inclusive um deles aqui vai ter um vídeo exclusivo sobre ele, tá? Mas a gente vai dar uma geral aqui, certo? Vamos dar uma geral aqui, começando por essa daqui, que é o modelo mais antigo, é o modelo da Toyo. Tá? Esse modelo aqui vocês provavelmente não vão achar mais no mercado, provavelmente, né? Essa aqui é a TS 920, uma estação muito boa. Você vai achar, ela é muito semelhante às estações da Weller, ou Weller, como vocês queiram falar, certo? Então é uma estação muito boa, tem o suporte aqui para a espuminha, tá? O suporte do ferro de solda que está ali. O ferro você desmonta com facilidade para poder fazer a troca da ponteira do ferro, caso seja necessário, ok? A ponteira é encaixada na resistência para melhor transferência de calor, certo? Até conseguir atarrachar aqui, dá um trabalho, ok? Então, e aqui você tem o controle. Vou dar uma ligadinha nela na tomada. Porque como essa aqui tem os LEDzinhos indicadores, ela fica bonitinho de mostrar as coisas, tá? Ó, liguei, já acendeu aqui. Óbvio, vocês não vão conseguir botar a mão para ver se está ficando quente, né? Meio óbvio isso, né? Mas aqui você tem ajuste de temperatura. Você vai ver que eu vou aumentar a temperatura aqui, ó. Tem tanto Fahrenheit como Celsius. Lembrando, Celsius é a medida de temperatura usada aqui no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos seria Fahrenheit. Mas a maioria dos lugares usa o Celsius. Então você vai ajustando aqui, você vai ver que a barrinha vai subindo, ó. Vai subindo por quê? Porque tem um sensor lá na ponta do ferro da estação que detecta a temperatura que está atingindo e vai parar no ponto que eu deixar ajustado aqui. Ela vai até 420 graus. Vamos chegar ali perto, ali, ó. 420 graus. Tirar o reflexo. Vai lá, 420 é o máximo. Ela vai até 420 graus. Por que tem aquele LED piscando ali? Porque depois que ela atinge a temperatura, ela fica ligando e desligando para não ultrapassar aquela temperatura que foi ajustada. Isso também está associado ao sensor de temperatura que tem lá na ponta, lá dentro do ferro,
para detectar a temperatura da resistência do ferro. Então aqui eu ajusto, certo? Vou diminuir um pouco aqui, ó. Vocês vão ver que vai diminuir a barra aqui daqui a pouco. Tá vendo? Ó, já começou a cair. Caiu por quê? Porque eu diminuí a tensão que é aplicada ao ferro. Aqui, geralmente esses ferros são 24 volts, não são 110. Então você consegue controlar a tensão que é aplicada. Então você está vendo que está diminuindo ali, ó, porque eu ajustei o ponto de soldagem para temperatura menor. Na estação de solda, você vai soldar, você coloca na temperatura que você precisa para derreter a solda. Você terminou de soldar, você não desliga a estação, você simplesmente reduz a temperatura. Por quê? Porque sempre que você precisar fazer outra solda, você pode vir aqui, o ferro já está semi-quente, não vou dizer que é semi-morno, porque não é semi-quente, ele está quente de queimar a mão, mas não está quente para derreter solda. Mas você aumenta e ele vai subir rapidamente a temperatura. Isso proporciona o quê? Proporciona, primeiro, economia de energia elétrica, porque você diminuiu aqui a potência, ele vai, obviamente, consumir menos, porque vai esquentar menos. Esquentando menos, ele também dá uma maior durabilidade para a ponta do ferro de solda. A ponta do ferro de solda, você querendo ou não, por mais que você trate bem ela se deteriora pelo aquecimento. Não tem como não acontecer isso. Então, óbvio que a ponta do ferro de solda ela tem uma vida útil, por isso se compra, inclusive tem a venda, kit de pontas com ferro de solda. Vários formatos, vários tipos. Claro, muitas vezes as ponteiras têm que ser compradas para o tipo de estação, porque são para o formato da resistência que a estação utiliza. Então, essa é uma estação de solda básica, padrão. Esse modelo, como eu disse, vocês provavelmente não encontram mais no mercado. É da Isel, quando ela usava essa marca Toyo para produtos na área de soldagem. Hoje ela utiliza uma outra marca, que é a Solden, que é essa nossa amiguinha que está aqui do lado. Ó. Eu vou desligar aqui a Toyo, porque não há necessidade dela ficar ligada. Né? Vamos economizar energia, né? Então essa aqui é a versão nova dessa outra, tá? Essa pretinha aqui é a versão nova dessa aqui. Essa aqui tem duas versões. Essa que é analógica, ou seja, eu tenho aqui um botãozinho que está marcado a temperatura, eu vou fazer o ajuste de acordo com a minha necessidade, certo? Existe uma versão que é digital, que tem um mostrador digital que mostra a temperatura, certo? Então, isso aqui é separado, é o pedestal do ferro, então você bota onde você quiser, claro, bota onde você quiser, até onde o fio, né? Até onde o fio do ferro vai. Tá? Então, essa aqui é a marca Solden, também da Isel, nossa patrocinadora. Antigamente, ferramentas de solda da Isel eram Toyo. Eles passaram agora para a marca Solden, que é mais ligada realmente ao nome solda, né? Então, essa aqui é uma Solden SE 950. Essa é analógica. Existe o modelo digital, que eu acho que é 985, eu não sei de cabeça. Da mesma forma que você vai ajustar a temperatura de acordo com a tua necessidade, soldou, reduz a temperatura. Vai ter que soldar de novo? Aumenta a temperatura. A temperatura ela varia com uma relativa rapidez, certo? Ele tem aqui ao lado, uma outra estação. Essa aqui também, como é um modelo mais antigo, é Toyo. É a estação de ar quente. É a estação para retrabalho em SMD. É uma estação de solda, vocês estão vendo que está cinza aqui por causa da poeira que tem. E não tem jeito, né? Então, aqui, isso aqui é uma estação de ar quente, é onde o ferro, na realidade não é um ferro, é uma manopla. É uma manopla que tem aqui dentro uma resistência que aquece, óbvio. E nós temos aqui uma mangueira, tá? Que você não pode ficar dobrando para fazer morsa nela, porque você estraga a mangueira. Ela tem uma mangueira que vem até aqui, ó, dentro da estação. Aqui dentro tem uma bomba de ar, certo? Mais potente que uma bombinha de aquário, tá? E ela vai soprar o ar, que vai passar aqui por dentro e expelir o ar quente, porque o ar vai passar por dentro da resistência, que vai estar em brasa, e vai expelir o ar quente por aqui. Isso aqui é uma biqueira que é trocável, por isso que ela é parafusada aqui. Então você quer uma mais larga, uma mais grossa, uma mais fina, uma quadrada, tem vários tipos. Igual ponta de ferro de solda tem vários tipos, o bico, né, de saída da estação de retrabalho também tem vários
formato. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa na mão. Ah, tem. Tá aqui, tem 2 tipos, tá? Existem mais tipos, mas acho que 2 aqui para mostrar já são suficientes, né? Então são as ponteiras que você pode trocar de acordo, ó, mais grossa, mais fina, de acordo com o que você vai soldar. De acordo com o que você vai soldar. Normalmente você não vai usar uma estação de ar quente, você não vai usar uma estação de ar quente para tirar um capacitor SMD, um resistor SMD, ou um transistor, um diodo SMD. Você vai normalmente trabalhar usando uma estação de ar quente quando se tratar de um circuito integrado, né? Então, você vai tirar esse cara aqui, ó. Você vai tirar esse cara aqui, ó. A quantidade de perninha que tem. Lembrando, quem tem perninha, mosca, barata, mosquito, né? Isso aqui são terminais. Tá? Componente eletrônico não tem perninha, tá? Componente eletrônico tem terminais. Quem tem perninha, barata, formiga, aranha, mosca, mosquito. Esse bicho tem perninha. Componente eletrônico tem terminais. Então, você vai usar a estação de ar quente para esse tipo de componente. Ó. Outro circuito integrado aqui com outro formato. Outro circuito integrado aqui com outro formato. Agora, tem os componentes SMD pequenos, capacitores, diodo, resistores. Esse você pode tirar com ferro de solda. Ou com ferro da estação de solda. Certo? Não há necessidade de usar a estação de retrabalho. Agora, nesse caso aqui, vocês têm 2 opções. Antigamente a gente usava aquela solda de índio que eu falei a vocês na parte anterior, que é a solda de baixa fusão. Você espalhava a solda em volta do CI todinho, certo? E depois que a solda estava toda espalhada aqui, como o ponto de fusão dela era muito baixo, ela ficava líquida por muito tempo, você vinha com a pinça que tirava o CI fora e depois limpava o circuito para a colocação do novo integrado. Com a estação de ar quente, você não precisa, porque o ar quente ele é capaz de derreter a solda dos terminais, sem você usar nada além do fluxo de solda, que nós já falamos sobre ele. A gente vai mostrar isso em ação numa próxima parte, senão o vídeo fica extenso, aí não é mais 20 minutinhos, é 3 horas de aula, não tem como, né? Todo mundo vai dormir, então vamos por partes. Então, no caso de um camarada desse aqui, você vai botar o fluxo, todos os terminais, vai vir com a estação, certo? Você pegaria aqui a estação e vai aplicar o ar quente sobre os terminais para que eles derretam. Dá para você ver quando a solda começa a mudar de cor. E aí você vai retirar o CI usando ar quente. Claro que existe uma técnica para fazer isso, que a gente vai falar sobre isso também. Não é simplesmente jogar com um maçarico, um compressor de ar jogando ar aqui. Não é assim que funciona. Mas a função da estação de retrabalho em SMD é principalmente você remover circuitos integrados. Se você quiser tirar um capacitorzinho desse aqui com ela, pode. Se você quiser tirar um diodinho dessa aqui, pode. Um resistorzinho, pode. Mas normalmente a aplicação principal é para circuitos integrados. Que facilita em relação à aplicação da solda de baixa fusão e do uso do ferro de solda, porque dá mais trabalho, faz sujeira, você tem que limpar a placa, tem que ter mais cuidado. Certo? Então você ganha tempo, faz um serviço mais limpo. Ok? Agora, vocês estão vendo aqui essa situação aqui. Ó. São 2 estações. Essa é a estação de ar quente, essa é a estação de solda. Olha, você vê que eu posso me livrar dela aqui e ficar só com uma. Tá? Aí vai depender a escolha, a gente vai chegar no que eu estou falando aqui. Deixa eu voltar para mim. Deixa eu só voltar para mim. Olha eu aqui. Oi? Que acontece? Você trabalha sozinho. Por exemplo, eu aqui trabalho sozinho. Até porque não tem como colocar 2 aqui, é impossível. Né? Só para ajudar a carregar, botar um aparelho e tirar mais nada. Trabalhar 2 na mesma bancada não tem espaço, porque a própria bancada é feita por uma pessoa só. Certo? Eu não tenho espaço físico no momento para ter uma bancada ampla ou para ter 2 bancadas e colocar alguém para trabalhar comigo. É uma questão de espaço físico. Então o que acontece? Você trabalha sozinho. Muita gente trabalha sozinho. Certo? Trabalha sozinho porque o fluxo de serviço é pequeno, porque ele não encontra alguém para poder, que seja competente para ser o ajudante ou para trabalhar com ele. Tem uma série de fatores que eu não vou entrar no mérito das questões agora. Certo? Você trabalha sozinho. Você trabalha sozinho, você pode usar, por exemplo, essa estação aqui, ó.
Eu vou jogar a câmera para vocês poderem ver ela na íntegra, tá? Só achar a câmera certa. Achei. Essa estação aqui a gente vai fazer, inclusive, um vídeo sobre ela específico, tá? Isso aqui é uma estação da Bacon, é uma empresa chinesa representada aqui no Brasil pela RCBI, nossa parceira também. Característica dela, ela é ar quente, ou seja, estação de retrabalho em SMD, e tem o ferro de solda. Você controla independentemente o que você quer utilizar, se é o ar quente, ou o ferro de solda, ou até os dois. Só que tem um detalhe, ela é uma estação única. Ela é uma estação única, ou seja, ela tem aqui, ó, o fio da parte do ar quente, ok? Tem o fio da parte do ar quente e o fio do ferro de solda. Significa que você não pode, por exemplo, se você tem duas bancadas, tá? A estação, como eu falei, ela é estacionária, ela não é para andar, quer dizer, se você levar ela, ela vai, né? Mas o que acontece? Ela é para ser colocada no local da bancada que atenda às suas necessidades, está vivo aqui. Ela é para ser colocada no local da bancada específico que atenda às suas necessidades. Você vai usar o ferro ou vai usar a estação de retrabalho de acordo com o que você vai soldar ou dessoldar. Mas você não pode separar um do outro. Tá? Imagina então a seguinte situação. Você tem duas bancadas. Você tem duas bancadas. Tem uma pessoa que trabalha com você. Certo? Mas você tem uma estação desse tipo. Veja bem, eu não estou falando mal da estação. Tá? Não entendam o que eu vou falar. Eu não estou falando mal da estação. Estou falando de características que vai depender do seu local de trabalho e da sua forma de trabalhar. Entenda bem isso. Entenda bem isso. O equipamento é muito bom. Todos os equipamentos que estão aqui em cima são bons. Não trabalho com equipamento ruim, não represento, não tem patrocinadores que trabalhem com equipamentos meia boca. Não é interessante para mim isso. Ou o patrocinador ou os apoiadores são pessoas sérias que trabalham com equipamentos de boa qualidade, ou que prestam serviços de boa qualidade, ou que vendem componentes de boa qualidade, ou não são nossos apoiadores, não são nossos patrocinadores, eu não quero conversa com eles. Simples assim. Então, todos os equipamentos que estão aqui são de primeira linha. Agora, existe a necessidade de se entender que depende do tipo de equipamento, do tipo de serviço, do tipo de espaço que você tem. Então, se você tem essa estação aqui, e a estação de retrabalho e o ferro estão agregados num único equipamento, porque todo o controle está aqui, é a estação para quem tem uma única bancada. Por quê? É a única bancada, só tem ali para você trabalhar, Cacilda. Só tem aqui para você trabalhar, então é uma única bancada, uma única estação. Agora, você tem uma bancada do lado de cá, uma bancada do lado de lá. Certo? Mesmo que você trabalhe sozinho, com duas bancadas, você vai ter uma hora que você tem que tirar uma peça daqui com ferro. Mas lá na outra bancada tem um aparelho que você tem que usar o ar quente. Aí você tem que ficar levando a estação de um lado para o outro, de um lado para o outro. Embora você possa fazer isso, porque elas não pesam 3 toneladas, a ideia é a estação ficar no local fixo. Algumas até tem, eu não sei se essa aqui tem, que eu realmente não parei para observar. Algumas tem na parte de baixo, já os locais para você até prender ela, te prender na parede, prender na bancada, já para não saírem do lugar. Certo? Para não sair, ficar no local fixo. Porque é estação, é estacionário. Então, se você tem, por exemplo, duas bancadas e você tem alguém trabalhando com você, aí fica ilógico você usar ou você ter apenas essa daqui. Porque o ferro e o ar quente são agregados no mesmo equipamento. O cara daquela bancada ali precisa do ar quente, você aqui precisa do ferro de solda. Vai ser uma briga depois. Ah, eu coloco no meio do caminho, não vai dar. Não adianta, não inventa a moda porque não vai dar. Os fios não são longos o suficiente, porque são feitos para trabalho estacionário, então não existe essa ideia. Certo? Então, se você tem duas bancadas, você vai usar o quê? Uma estação de ferro de solda e uma estação de ar quente separadas. Um exemplo, tá? Seria o caso aqui das estações da Solden, né?
Embora esteja escrito Toyo, hoje você vai achar com a marca Solden. Porque o ferro eu tiro daqui e levo para onde eu quiser. Tá? O ferro eu tiro dali, a estação com ferro eu levo ela para onde eu quiser. O fio está aqui, ela vai embora comigo. A mesma coisa eu posso fazer com a estação de ar quente. Certo? Você tem duas bancadas. Então, a lógica é estações separadas. Ah, então o senhor está dizendo que isso aqui é melhor do que aquela lá? Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Essa daqui é uma versão da marca, tá? Que é conjunta. A marca tem só a estação com ferro, só a estação com a parte de retrabalho em SMD. Da mesma forma que no caso aqui da Icel, a Icel tem também a estação dupla. Ferro e retrabalho num único equipamento. A escolha é sua. A escolha é sua. O sol resolveu bater aqui justamente para atrapalhar a imagem. É uma beleza. A escolha é sua. Vai depender do teu espaço de trabalho. Você trabalha sozinho, você não quer ter ajudante, aí o motivo é seu, não é meu, tá? Eu sei porque que eu não quero ter ajudante, mas cada um tem a sua opinião, a sua posição sobre isso, tá? Então, se você não quer ter ajudante, certo? Você quer trabalhar sozinho, esse tipo aqui, que pode ser Bacon, pode ser Solden, pode ser uma Xing Ling, se você não tem grana, olha só. Olha só, houve um pequeno acidente aqui, mas nada resolvido. Isso aqui é uma Xing Ling, tá? Isso aqui é uma Xing Ling, que é as duas coisas numa só. É mais barata, óbvio, eu vou dizer que é mais cara que as outras, não é. Vou dizer que é melhor que as outras? Não, tem a mesma qualidade. Eu escolhi uma Xing Ling de qualidade. Mas é uma estação única. Ou seja, o ar quente e o ferro estão agregados nesse mesmo equipamento aqui. Se você tiver trabalhar com duas bancadas, não dá. Certo? Então é questão de escolha. Equipamentos que são separados. Certo? Equipamentos que são unificados. A RCBI tem essa estação separada, só o ferro, só o ar quente, e tem essa conjugada. A Solden tem, a Icel, né? Com a marca Solden tem separadas, como essas duas, e conjugadas. Depende da necessidade de cada um. Então a escolha, o produto está para a escolha de cada um de vocês, de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Certo? Até a Xing Ling, se for o caso. Eu não posso deixar de falar, seria meio ilógico, né? Até porque eu tenho uma na bancada, certo? Eu tenho uma Xing Ling aqui na bancada que eu comprei para fazer testes, para poder mostrar aos alunos as várias opções que eles podem ter, porque eu acho que a gente tem que dar opções às pessoas, porque as opções estão associadas ao que o cara quer, a qualidade e também ao bolso, né? Então, essa aqui é uma estação mais barata. Qual o problema dela? É que ela é made in China e se der defeito você não tem material de reposição disponível. Não tem garantia. A garantia não sou eu, como dizia no comercial antigamente. Certo? Tem garantia? Tem, lá na China. Você pega um avião, vai até lá, salta em Pequim, vê onde é que fica Shenzhen, vai até Shenzhen, conversa com o cara autorizada da marca e ele resolve para você, você volta de Shenzhen para Pequim, de Pequim para o Brasil, ok? Uma beleza, certo? Com a estação consertada. Mas, certo? Você pode investir um pouquinho mais, as estações da Icel, separadas, como as duas que vocês estão vendo aqui, ou unidas numa única máquina, como é o caso da estação aqui da RCBI. Vocês estão vendo um modelo que é conjugado. Existem os modelos que são separados. Eu vou colocar no final de vídeo, ou no final de vídeo não, né? No final do vídeo, as fotos das versões disponíveis que tanto a RCBI tem quanto a Icel tem. Ok? Então, mostradas as estações de solda, explicadas as funções. Na parte 4, a gente vai ver a utilização, certo? Ou seja, o procedimento de trabalho de soldar e soldar. Começamos com o ferro de solda e depois passamos para as estações de trabalho, tanto com o ferro de solda quanto com o
com a estação de ar quente, trabalhando em SMD. Beleza? Então, até a próxima parte do nosso vídeo. Fiquem todos com Deus, certo? Deixem suas opiniões, se inscrevam no canal, deixem o like. Se não gostou, pode deixar o dislike também, é um direito seu. Dê suas opiniões, dê suas sugestões para temas a serem abordados, ok? Tem uma reclamação? Reclame! É aquela frase, né? Se você gostou do nosso serviço, fale para os outros. Se você não gostou do serviço, fale para a gente. Por que tem que falar para a gente? Porque se nós não soubermos onde está o erro, onde está a falha, nós não vamos conseguir corrigi-la. Você vai continuar sem gostar do nosso serviço. Então, antes de você falar mal do serviço da gente para outras pessoas, chega para a gente e fala. Chega para mim e fala, professor, olha, o senhor devia ter abordado dessa forma e não dessa. O senhor tinha que ter feito daquele jeito e não desse. O senhor não falou daquilo, mas tinha que ter sido falado. Eu não gostei da forma que o senhor apresentou aquilo. São esses comentários, essas sugestões, esses posicionamentos, essas reclamações que permitem que a gente faça um trabalho de qualidade melhor. Nós estamos sempre aqui para ouvir a opinião de quem está assistindo, de quem é aluno, ok? Aqui nós estamos sempre disponíveis para ouvir sugestões, comentários, elogios, claro, quem não gosta de ouvir elogio, né, é maluco, e também as reclamações. Até por isso que existe em várias empresas seção de reclamação. A ouvidoria, para você poder reclamar a pessoa que vai levar aquela reclamação a quem de direito para poder ser feita a solução do seu problema. Então aqui, embora a ouvidoria seja o meu ouvido, certo? Nós temos eu tenho a minha ouvidoria, que vai ouvir ou vai ler as reclamações de vocês, as sugestões, os comentários, e vamos, com isso, procurar melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Fiquem todos com Deus e aguardem a parte 4. Fui!